está ultrapassado e os políticos corruptos, eles serão os primeiros a pagar pelos seus crimes. Então, não mudam as leis. Deixa eu conversar com o doutor Henrique. Ele está conosco lá de Belém do Pará. Olá, doutor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, bispo. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Fala Que Eu Discuto. Como é que o senhor vê essa questão da impunidade, doutor? Bispo, pela minha experiência de quase 5 anos como advogado criminalista e atuante na área criminal, civil, eleitoral também, a gente percebe, né, pelo estudo da criminologia, dentre outras áreas interdisciplinaridades na área do direito, essa coisa toda, essa problemática, esse estudo do crime, por que há tanta impunidade no Brasil, não se explica somente pelo fato de questão de leis brandas, nem também a questão da lentidão do judiciário. Tudo isso é um pouco verdade. O problema é mais a última resposta, porque eu vejo a questão como uma questão mais interdisciplinar, da sociologia, da criminologia, porque a coisa é mais cultural. Porque o que acontece, ao meu ver, nesses 4 anos de experiência, a gente se depara, para resumir a coisa toda, é aquilo que o Tim Maia já dizia: no Brasil só vai preso o preto, o pobre é prostituta, né? Não vou dizer o palavrão porque é antiético. Mas a realidade é essa: você vê muitas pessoas ricas com dinheiro só porque são parentes de políticos grandes e tal. Aí morre um acordozinho, lá o delegado não faz questão, faz vista grossa, a polícia pega uma propina aqui, outra ali. Não são todos, bispo, mas sempre, toda profissão há bons e maus profissionais. Mas o problema são os maus profissionais que causam essa cultura do jeitinho brasileiro de não processar, de não não seguir em frente com a abertura de inquérito, com investigações. E a gente vê um sistema carcerário encharcado de negros, de pobres, de pessoas que podiam estar ali, são primários. Até na própria Defensoria Pública, quando eu era estagiário antes, a gente se deparava só por uma ameaça e uma vizinha da suposta vítima lá alegou na Maria da Penha: ela me ameaçou. Aí um primário, pai de família, passou 2 meses preso, e quando ele saiu de lá, foi provado pela atuação que nós fizemos lá, na época que eu era estagiário ainda, que ele era inocente e que a amiga dela tinha revanche junto com a ex dele, só para prejudicar ele. Então, uma ameaça e um tapa fez com que um pai de família perdesse seu emprego e ficasse mais de 2 meses preso, sendo primário e nunca ter respondido a um crime na vida. O senhor vê a questão da impunidade. Se ele tivesse dinheiro, contratasse um advogado bom para estar lá cobrando, eu duvido que ele ficasse preso nem 1 semana. Agora, doutor, e não ia perder o emprego. Agora, se isso acontece, é porque também existem, como o senhor falou, se tivesse um advogado que soubesse, vou colocar entre aspas, manipular, né, a lei, porque se encontra uma brecha aqui, algo que favorece alguém ali, porque acaba que a lei favorece alguns e prejudica outros. Certo. A questão não é questão só da lei branda. Essa questão da técnica, existem realmente advogados que eles manipulam pela parte da mentira, da persuasão. Existe realmente dentro do campo da oratória uma parte antiética de técnica de oratória que você faz tudo para persuadir o júri ali, que não é um júri, são júris leigos, 7 pessoas no caso de tribunal do júri, de crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Existe claramente ali uma manipulação, em alguns casos, e até advogados que chegam a mentir para poder conseguir a qualquer preço uma absolvição, para poder estar na mídia e conseguir mais clientes em razão disso. Só que, por exemplo, como cristão, como seguidor da filosofia judaico-cristã, eu não sigo isso. Eu uso as brechas que a lei permite para que a gente possa dar uma boa defesa. Uma boa defesa, na hora de um júri, é você, com base na verdade dos fatos, como é que aconteceu, como é que foi o crime, qual foi a hora, ele estava lá, o réu? Não estava, foi só testemunhas indiretas, ou seja, testemunhas que só ouviram dizer que ele fez aquilo ali. Então, isso é um exemplo de técnica de oratória válida num júri que pode levar à absolvição, porque as testemunhas que o Ministério Público arrolou no processo, elas não foram testemunhas diretas, ou seja, elas não estavam lá na hora do fato em que o réu foi acusado de ter cometido aquele crime. Perfeito. Então, se não há testemunhas oculares, a defesa pede essa absolvição e o réu vai ser absolvido. Isso é justiça, bispo. Agora, diferente daquele que usa, que o cara confesso, chega lá no parlatório, dentro da cadeia, o advogado vai lá e conversa. Você confessa, você que matou a vítima? Ele chega e fala: matei. Aí, em vez dele ser justo e falar, então vamos pedir a pena mínima, ele faz de tudo, mente, inventa até que a vaca voou no dia lá e que o réu não estava no local, para conseguir a absolvição a tudo e qualquer preço. Eu acho isso errado. Até porque nós, advogados, fazemos um juramento no dia que nós recebemos a carteira da OAB.
E se não fosse isso verdade, não seria a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma instituição séria. Está lá no artigo, se não me engano, 103 da Constituição Federal, que diz que não existe administração da justiça, a advocacia ela é indispensável para a administração da justiça. Então, o advogado ele ajuda a manter a justiça e o sistema de equilíbrio dos três poderes, né? Acusação, defesa e depois que você vai ser julgado. Até porque o próprio Jesus Cristo ele foi o primeiro defensor público, né? Enfim. Perfeito. Doutor Henrique, obrigado pela participação, sucesso e que Deus te abençoe, viu? Amém, bispo. Shalom. Obrigado, abraço. Agradeço. Tchau, tchau. Um abraço para todos aí no Belém do Pará.